Doutor, mais uma vez com a gente, que é tricologista, doutor Ademir Júnior, bem-vindo. Obrigado, Carol. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui com você. Ah, que coisa boa, sempre um prazer com esse doutor há tantos anos, inclusive já cuidou muito de mim, e é um tricologista, eu diria, que há muitos anos, né, se dedica a essa área que tem sido um desafio na vida de vocês, principalmente com essa questão de Covid, né, doutor? Sim, tem crescido bastante, né? As questões de couro cabeludo e de cabelo vinculadas à Covid têm sido algo, assim, absurdamente muito intensas e complexas. Tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista emocional também. E que vai interferir numa queda de cabelo e em outros problemas, né? Naturalmente. Aí, a gente escolheu um tema interessante, claro que todo mundo pode perguntar dentro desse universo, então quem tiver alguma questão pós-Covid de queda de cabelo e quiser também tirar suas dúvidas, fique à vontade. Mas hoje a gente vai focar naqueles desconfortos de problemas no couro cabeludo. Sim, exatamente. Nós vamos falar sobre prurido, que é a coceira, a sensibilidade, a dor e o formigamento do couro cabeludo, que são sintomas, né, diferenciando sinais de sintomas, né, sinal que a gente vê, sintoma é o que a gente sente, que podem estar associados com coisas visíveis ou não visíveis no couro cabeludo, quando se faz um exame físico. Vamos começar com a primeira, então. Na tela a gente separou aí imagens, algumas fotos para ilustrar e alguns temas. A primeira, Glaucio, se você quiser me cantar aí, ó, tricodynia. Tricodynia ou tricodínia é a dor do couro cabeludo. É uma dor que ela pode estar vinculada a problemas de couro cabeludo em si, como dermatites, ou alguns tipos de queda de cabelo, sejam essas quedas de cabelo mais ou menos inflamatórias. Também está associada a questões psicogênicas. A parte de tensão, de ansiedade, de depressão, tem estado vinculada a caso de tricodynia. Principalmente se a gente avalia um couro cabeludo, abre o couro cabeludo, procura a região do couro cabeludo onde a paciente ou o paciente se refere à questão da dor e a gente não encontra nenhum sinal clínico. Então a gente tem que avaliar direitinho para a gente poder chegar numa conclusão e orientar esse cuidado da maneira mais expressiva. Mas quando você cita dor, doutor, é assim, é pontual ou acaba enfim, aparecendo em horários diferentes do dia, à noite, é uma dor que não cessa, é diferente de uma dor de cabeça? Perguntaste agora. A pergunta é ótima porque ela tem algumas características interessantes. Por exemplo, quando a gente pensa em dor, a dor é um dos sintomas que a gente tem descrito na literatura com o maior número de descrições possíveis. Ela pode ser queimada, apontada, fincada, ela pode ser constante, inconstante, ela pode ser em salvas. Então, quando a gente fala em dor de couro cabeludo, nós estamos falando absolutamente de todos esses tipos de dor. Ela não precisa ser constante, ela pode ser quando mexe o cabelo, quando penteia o cabelo, quando bate o chuveiro, ou pode ser aquela que o tempo inteiro o paciente refere. E é no couro cabeludo mesmo. A pessoa vai colocar a mão no couro cabeludo, ela vai sentir que muitas vezes essa dor, ao pressionar, ela piora. Diferente da dor de cabeça em si, que a gente sabe que você vai mexendo no seu couro cabeludo, não vai sentir nada. Não vai sentir nada. E, de qualquer forma, ela pode, então, a aparência, demonstrar algumas questões quando examinado, né, ali o paciente, como também pode não encontrar nada. Surgir isoladamente, exatamente. Só um couro ali com dor, sem hábito. Porque quando a gente tem alguma dor assim e que a gente não consegue ver, eu acho que todo mundo tem o hábito até de abrir o cabelo, pedir para olhar, falar, não, mas está vendo alguma coisa? Põe uma luz, não está vermelho, né? Esse tipo de coisa, né, doutor? E às vezes, então, pode não ter nada. Pode não ter nada. Essa é uma das características da tricodynia, né? Que é aquela patologia que você vai olhar para o paciente, você vai encontrar eventualmente uma dermatose, você vai encontrar uma lesão de couro cabeludo infecciosa, você vai encontrar uma queda de cabelo inflamatória ou não, ou você vai olhar e você vai falar, isso daqui não está associado a nada, né? Então aí é onde você tem que levar em consideração. Algumas causas são, por exemplo, secador muito quente, tracionar muito o fio de cabelo. Aí você não vai encontrar muitas coisas visuais, palpáveis. Ou mesmo aquilo que eu acabei de falar para você, psicogênico. A questão psicogênica, ela está muito associada às doenças capilares, independente do tipo de doença que for. Perda de cabelo e problema inflamatório do couro cabeludo. Estresse. Aumentou o estresse, a gente pode ter manifestações. Assim como vocês vão ter uma pauta de síndrome de
de Crohn, né? Que também tem um vínculo muito próximo com esse tipo de manifestação. O estresse está muito associado a essas manifestações. E não está fácil, né? Já não era fácil agora, então. Agora pior então, no ainda. final, gente, acaba que todos os dias a gente tem uma questão de estresse que impera em todas as pautas e todos os nossos assuntos. Não tenha dúvida. Mas já tem perguntinhas do público. Vamos para o próximo, então, e depois a gente junta tudo falando dos tratamentos possíveis, né? Próxima, então, doença que a gente pode encontrar, olha lá. Prurido psicogênico. Puxa. Pois é, essa de todas é aquela que tem mais vínculo com a parte do estresse, com a parte da ansiedade e com a parte da depressão, né? Então, é uma manifestação que muitas vezes ela entra dentro do escopo até das doenças psiquiátricas. Ela foge um pouco da alçada do profissional da área de pele e cabelo, porque muitas vezes você vai buscar algum tipo de manifestação e você não acha nada. Tá. Dependendo do grau de coceira ou de intensidade que se mexe no couro cabeludo, você pode ter a formação de feridas. Tem pessoas que cutucam e mesmo sentindo dor e mesmo gerando feridas profundas na pele, ainda assim elas não conseguem parar. Tá. E tem uma resistência muito grande aos tratamentos convencionais para coceira, que são os antihistamínicos, os corticosteroides e assim por diante. Aí você entra dentro de uma outra esfera, que é a esfera psiquiátrica mesmo, que faz essa ponte com a questão capilar. Que coisa, O prurido psicogênico não é exclusivo do couro cabeludo. Ele pode acontecer em outras áreas do corpo também. Assim como outras doenças tipo psoríase e assim por diante. Mas é uma manifestação que tem crescido em incidência bastante nos últimos 3, 4 anos. Que e mais, de forma ainda mais severa nesse último ano. E você citar assim, que pode ou não ter uma relação com questões alérgicas, porque num primeiro momento é o que a pessoa associa, Sim. Principalmente se aparecer, né, parte cutânea, na pele. Mas então pode não ter absolutamente nada a ver com a parte alérgica. O paciente não precisa ter histórico alérgico nenhum, via de regra. Mas tem tratamento? Tem tratamento. O tratamento ele transita na esfera da psiquiatria mesmo. É antidepressivo, é ansiolítico, e às vezes até o uso de alguns antiepiléticos. Funcionam muito bem para esses casos. Agora, doutor, quando procurar ajuda, né? Quando a gente entende que é um prurido, então, e não é uma descamação, enfim, ou uma feridinha que coçou, ele aparece assim, muitos... Eventualmente isolados? É um ponto só, Tá. Ou pode aparecer vários. Na verdade, o diagnóstico é por exclusão, né? Tá. A gente vai buscando as alternativas diagnósticas que são mais comuns e a partir do momento que na história clínica ou até mesmo na hora que o paciente a gente não consegue definir por exames de sangue, por exames do couro cabeludo e por outras questões que a gente possa associar, o uso de algum medicamento que possa favorecer prurido, entre outras coisas, Tá. Aí a gente vai por um outro caminho, que aí é o caminho de procurar uma causa psicogênica mesmo. No fundo, muitas dessas patologias precisam ser investigadas e vão ser descobertas com a exclusão, né, doutor? Exatamente. Não tem outro jeito. Olha só, gente, não é fácil não. Vamos para a próxima, olha lá. Mais uma doença que causa um desconforto, psoríase. Psoríase. A psoríase tem um desconforto não só estético, né? Porque se ela ultrapassa a área do couro cabeludo, a gente tem a questão do visual. Olha só. É uma doença que a gente chama de doença estigmatizante. É estigmatizante porque a pessoa ela fica marcada com aquilo, ela evita muitas vezes usar a roupa curta para não expor quando acomete o corpo, e é uma doença que a pessoa está usando uma roupa mais escura como a que eu estou usando, como a que você está usando, muitas vezes a descamação, os flocos de descamação vão se pegar na roupa, no fio de cabelo, então ela acaba passando aquela sensação de desconforto, de estar sempre suja, né? O que não é uma realidade, muitas vezes a pessoa lavou o cabelo agora e ainda assim ela tem essa descamação. É uma doença que pode cursar com coceira, com prurido, que é uma das características que a gente tem discutido, mas também pode cursar com dor. Se a pessoa traumatiza a região, você vai ter um dolorimento e um sangramento que pode ser desconfortável. Mas é um problema bastante comum, que eu diria que até mais comum do que o prurido psicogênico, naturalmente. A incidência ela é bem mais alta na população geral e, como a gente havia dito também sobre o prurido psicogênico, não necessariamente ela está no couro cabeludo apenas, ela pode acometer o corpo todo. Não é autoimune. Ela tem um viés autoimune. Ela se manifesta de uma forma
Exatamente, ela tem um viés autoimune dentro da fisiopatogenia dela. Então, doutor, tem controle, mais uma cura, que vocês dizem do paciente, então, que faz tudo certo, e que se você quiser comentar como pode ser o tratamento? O tratamento ele é feito, dependendo da gravidade, do grau de extensão da doença, ele é feito ou por via oral ou por via tópica. Tá. O uso de produtos tópicos ajuda bastante nesse sentido. Só que o que acontece? Existem pacientes que entram em remissão e essa remissão você tem, sei lá, 20 anos, teve um pico de psoríase, um quadro de psoríase, durou 2, 3 anos, tratou e a pessoa não manifestar o resto da vida. Tá. Não sei se a gente poderia chamar isso de cura, isso poderia ser chamado de remissão prolongada, né? Mas tem pessoas que têm essa remissão prolongada, às vezes ficam anos sem ter, voltam a ter depois de um evento estressante ou algum evento mais complexo, patológico mesmo. Mas cura a gente não diz que tem, né? A remissão ela pode ser pro resto da vida, mas não necessariamente se chama de cura, porque a gente tem os casos recidivantes que são muito frequentes. E que gatilho pode ser estresse também. Gatilho pode ser estresse, pode ser uma doença, pode ser o uso de um medicamento, pode ser com fatores ambientais como um todo. E é considerado, doutor, uma doença assim, hereditária, tem um fundo genético? Sim, tem um certo grau de hereditariedade, assim como a grande maioria dessas doenças que tem um viés inflamatório autoimune. Doutor, vou aproveitar para fazer uma pergunta, que claro, se você tiver alguma informação, né, e achar interessante que a gente fale sobre isso, pode ser bacana. Li a respeito de alguns estudos, né, e tentativas até pensando nos remédios para o Covid, que são remédios muitas vezes ligados a essa questão de psoríase, que estão sendo estudados, Sim. Não sei expressar exatamente com as palavras, mas indo ao encontro disso, unindo a questão do Covid, da nossa imunidade, pensando nessas questões aí que você disse que tem até um viés autoimune. É real, então, a gente tem aí esse avanço de estudo? Existe essa possibilidade de se pensar em medicações que transitam dentro das doenças autoimunes também para o cuidado do Covid. Assim como, por exemplo, eu não sei se em algum momento você comentou sobre isso aqui no teu programa, alguns remédios para calvície genética podem ser usados para tratamento de Covid também. Então a gente tem hoje, do escopo daquilo que vem sendo estudado para tratamento de pacientes com Covid, uma vasta gama de medicações que transitam entre as doenças, aquelas que são usadas para doenças autoimunes, até mesmo doenças para queda de cabelo. Capilar. Olha que legal, gente. Então, assim, essa é a notícia boa, né? Estudos temos. A gente tem mais uma doença, né? Para mostrar e depois a gente pode voltar na questão da psoríase também, que eu imagino, como o doutor comentou, que é mais comum, né? Sim. Agora, foliculite, também bem comum. Então, a gente tem que configurar dois tipos de coisas diferentes, né? A pseudofoliculite, que é o pelo encravado, que isso no couro cabeludo é menos frequente, mas a imagem que vocês estão vendo aí na tela é de um quadro de foliculite decalvante com a formação dos tufos da foliculite. Esses tufos são formados porque a inflamação ela vai agrupando os folículos pilosos e isolando eles na formação desses tufos, que lembram, inclusive, um cabelo de boneca, né? Então, é uma doença inflamatória, infecciosa, grave, com índice de dor absurdamente importante, significativo, e que o paciente tem uma dificuldade de tratar muito grande. Por quê? Porque exige um rigor, um estabelecimento de uma rotina de cuidados muito significativa. Não pode falhar com antibiótico terapia, com anti-inflamatório e muitas vezes não pode falhar nas sessões que a gente pede o paciente vir na clínica com cuidados com laser, cuidados com cosméticos calmantes e assim por diante, que vão colaborar com a estruturação de um bom resultado para esses pacientes. E que às vezes a gente não imagina que vai ter essa gravidade, estão envolvendo até bactéria, né? Sim. Se precisa do antibiótico. Uma das coisas que chama atenção em todas essas doenças que nós falamos, e provavelmente deve chamar atenção na pauta de síndrome de Crohn, que vocês vão falar hoje, é a questão do microbioma intestinal e do microbioma cutâneo. São a flora bacteriana, a gente chamava antes de flora bacteriana, né? Mas são os micro-organismos que estão aí associados com a saúde do nosso organismo e as doenças que vão surgir na nossa pele ou no nosso corpo como um todo. Então, no caso da foliculite, hoje a gente sabe que existem 2 ou 3 cepas bacterianas que podem estar envolvidas ao mesmo tempo na formação dessa doença. Por isso a grande intensidade
de inflamação e a gravidade do quadro. E muitos, então, doutor, você acredita que o tratamento também inclui probióticos para essa questão? Exatamente. Não só probiótico por via oral, desde que bem mapeado o cuidado para esse paciente, mas também o uso de produtos cosméticos que a gente tem hoje com probióticos para uso tópico, para calmia de pele. Que coisa, tá vendo? No final tá tudo ligado, né? Tá tudo conectado. Depois, daqui a pouquinho, na próxima pauta, a gente liga e identifica mais ainda que vai entrar a parte da alimentação, que eu imagino que também favoreça uma série de coisas pensando no nosso assunto daqui, Não né? Não tenha dúvida. Essa foi a última, Glaucio. Então a gente já tem mais uma? Então mais uma e já perguntinhas do público. Olha quanta coisa. Dermatite seborreica. Essa é comum, né? Essa é uma das patologias de couro cabeludo mais comuns que a gente tem. É aquela que cursa com uma descamação, que é uma descamação via de regra importante, coça bastante. O paciente sente muito desconforto. Ela também não fica exclusivamente localizada no couro cabeludo, ela pode vir para sobrancelhas, barba, região perinasal, tronco e outras áreas do nosso corpo, região lombar. Então, é uma patologia que está associada à produção excessiva de óleos, alteração de microbioma e que os fatores gatilhos são múltiplos. A alimentação é fator gatilho, estresse é fator gatilho, pode causar dor também, pode causar tricodínia, porque a tricodínia é um sintoma, mas o prurido é a manifestação mais frequente dessa doença. E também tem controle. Tem controle. Você falou certo, é controle. Do contrário, ela vai seguir ao longo da vida com o paciente. Ele pode ter remissões longas, mas não necessariamente ele não vai voltar mais a ter quadros ou crises de dermatite seborreica. Vou colocar a perguntinha do público e, doutor, você pode comentar daqui a pouco essa época do ano que a gente está, o outono e inverno, que no final pode favorecer uma série de problemas, né? Enfim, ligadas a isso também. E eu acho que é importante que a gente esteja atento. Então, vamos à perguntinha do público, quem escreveu pra gente. Obrigada, Mônica, um beijo pra você. Pano branco tem relação com caspa? O que pode ser feito, então, para melhorar o pano branco? O pano branco é uma dessas que a gente comentou? Não, na verdade, o pano branco, a gente chama de pano branco um padrão de micose de pele causado por uma levedura, que é uma levedura, via de regra, que está presente no nosso couro cabeludo. Ela causa descamação, sim, na pele, inclusive, né? Mas no couro cabeludo ela pode se manifestar como a própria dermatite seborreica. Então, os tratamentos são muito parecidos entre o pano branco e a dermatite seborreica em alguns casos. Mas é a descamação mais na pele. No couro cabeludo a gente vai ter um paralelo aí com a dermatite seborreica, que também tem descamação, mas é um pouquinho diferente. Na pele é uma descamação mais seca, no couro cabeludo é uma descamação mais úmida. Mas também tem tratamento, né? Tem tratamento. Tem que procurar essa você cura, tá? Essa sim? Cura. Então o pano branco sim. Sim. Tem cura. É uma condição que tem cura. Legal. Vamos para a próxima, na tela. Obrigada, Lulu. Um beijo. A química pode fazer com que as doenças se alastrem com maior facilidade? Naturalmente que sim. A química, as químicas têm um papel importante, principalmente quando elas tocam no couro cabeludo, quando esse couro cabeludo já está mais sensível. Então, a manifestação, a extensão ou o agravamento dessas doenças pré-existentes, ela fica muito mais intensificado nesses casos de uso de química. É importante antes, né, de tomar essa decisão, enfim, conversar com um profissional para entender se algumas pessoas estão, imagino que vão ser mais sensíveis a essas químicas. Exatamente. E predisposição, né? E o cuidado, né? Tem que ter um cuidado. A gente costuma dizer que o profissional que ele olha para o cliente de salão, olhando com a estética do cabelo, com olhar de saúde, ele raramente vai fazer com que a química toque esse couro cabeludo para lastrar algo pré-existente. Ele vai identificar, ele vai perceber que existe uma sensibilidade e ele vai evitar o tocar no couro cabeludo desses processos químicos que são feitos. Não é um impeditivo. A questão é você proteger esse paciente de ele ter um agravamento dos seus quadros. No máximo, né? Assim, proteger ao máximo. Proteger ao máximo, exatamente. Tem mais perguntinha. Aproveitem. Obrigada, Pablo. Beijo pra você. Lavar os cabelos com água quente ou morna agrava a situação, então, do couro cabeludo? Sim, agrava e agrava bastante. É uma das condições que a gente sempre pede ao paciente, o couro cabeludo ser lavado com água morna para fresca e nunca uma água pelando, uma água muito quente. Isso aumenta a oleosidade, aumenta as condições de sensibilidade do couro cabeludo. Se esse couro cabeludo tem uma patologia prévia, essa patologia ela fica agravada.
né? Principalmente do ponto de vista inflamatório, a tricodínia agrava, o prurido agrava, então o conjunto de coisas vai piorar nessas situações. E nesse momento que nós estamos, que eu comentei há pouco das estações, outono e inverno, a gente gosta mais de um banho quente. E então isso reflete diretamente. Diretamente. Na verdade, o banho quente ele é uma condição, né? A gente se sente mais confortável tomando um banho mais quentinho. Mas nada que não possamos fazer da forma de prevenir, no sentido de abaixar um pouquinho a temperatura da água quando for colocar a cabeça debaixo da água, né? Eu acho que isso é um cuidado que se pode ter. Tá. Abre um pouco mais o chuveiro, esfria um pouquinho mais a água para que a água possa tocar com uma temperatura mais agradável esse couro cabeludo. Tá. Depois, quer um banho mais quente no corpo, segue com o banho mais quente no corpo. O uso de secador também ele aumenta mais nessa época do ano, né? No calor as pessoas tendem a eventualmente deixar o cabelo secar mais ao ar livre e assim por diante. E as temperaturas mais baixas pedem para as pessoas que elas tirem aquela umidade excessiva do cabelo, o que acaba gerando um agravamento desses processos que nós citamos. Tá certo. Tem mais. Obrigada, Alba. Um beijo. Qual a relação do hipotiroidismo com a hipertermia e sensibilidade do couro cabeludo? Com a hipertermia, nada. Porque, na verdade, o hipotiroideu ele tem mais hipotermia. Se fosse um hipertiroidismo, a gente poderia falar diferente. Eu acho que é essa a razão que ela fez. O hipotiroidismo, na medida que ele pode gerar alguns tipos de manifestações mais vinculadas com a menor atividade do couro cabeludo, entre elas o eflúvio telógeno, que é uma patologia de queda de cabelo, o eflúvio telógeno deixa esse couro cabeludo mais suscetível à sensibilidade. Tá. Então, os eflúvios deixam o couro cabeludo mais sensíveis à dor, mais, vamos dizer assim, mais predisposto a uma tricodínia. Tá. É a condição que a gente vê mais tricodínia de todas nas causas mais comuns de perda capilar. Mas que com uma questão controlada, enfim, com o uso de medicamentos, né, após descoberta e o diagnóstico, cessa, assim. A tendência é melhorar. É uma tricodínia que ela é dependente da presença do problema. Entendi. O problema foi solucionado, se resolve o quadro. Tá aí. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Adorei revê-lo, viu? Que coisa boa. Prazer tá aí. Vou deixar o contato para vocês, doutor Ademir Júnior, médico tricologista, referência na área há muito tempo. Vai lá no Instagram para segui-lo, que é o @doutor_abreviado Ademir Leite Júnior, certo? E Ademir C. Leite JR. Então tem o C. Leite. Então, peraí, vamos lá. @doutor_abreviado Ademir C, letra C, Leite JR, vocês já encontram. É que eu falei o Júnior, mas é abreviado também. Ou no site otricologista.com. Otricologista.com, vocês já encontram todo o trabalho. Muito obrigada, doutor. Até a próxima, viu? Até a próxima. Demorou para voltar, mas agora volta sempre. Obrigada. Tchau, tchau.